posso ligar aberto. Aí, agora melhorou. Agora ficou ótimo. Show de bola. A Jéssica chegou também aí. Mas então tá bom, meus irmãos. A graça e a paz, então, para todos. Vamos começar mais uma escola dominical, né? E hoje a gente vai falar sobre os diáconos da igreja primitiva, né? Pessoas importantes que teve o seu papel instituído na igreja primitivamente, mas que até hoje, né, tem seu papel muito importante também na igreja atual, na igreja contemporânea, e tem um papel fundamental. A gente vai entender um pouquinho, né, sobre o papel dessas pessoas e a importância dessas pessoas e como foi que isso surgiu, entender também um pouco da raiz, né, da causa, que eu acho que hoje talvez a gente esteja fazendo de forma muito parecida, né, mas com alguns pontos talvez que a gente possa atribuir como melhorias para a nossa vida contemporânea. Eu vou mudar o slide aqui, e aí a gente vai fazer primeiro esse testezinho aqui, né, coletar algumas informações, igual a gente fez na aula passada, e daí a gente, em cima disso aqui, a gente vai conversando. Antes, né, da gente começar, vamos também fazer uma oração, né, para a gente começar esse momento nosso. Daí depois a gente faz esse slide aqui, a gente lê o texto base e depois a gente dá sequência na aula. Tá? Vamos orar então nesse momento? Pai amado e querido, eu queria te agradecer mais uma vez, Senhor, por a gente estar aqui reunido nessa aula de escola dominical. Pai amado, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estudar livremente a Tua Palavra, Senhor Deus, de poder expressar o nosso sentimento com relação ao Senhor, num país livre, num país que a gente não tem nenhum tipo de impedimento, nenhuma perseguição religiosa instituída. Pai amado, eu queria te pedir, Deus, para que o Senhor leve nossa mente cativa a Ti nesse momento, Pai. Que o Senhor realmente abra nossos ouvidos para o que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor realmente fale o que é de vontade do Senhor, Pai. Não permita que palavras de homens que distorcem a sua verdade sejam ditas aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro, que eu peço e desde já te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Então tá bom. Diaconia. Eu acho que é um ministério super importante, né? Mas eu queria saber de vocês, o que vocês entendem por diaconia, né? O que vocês entendem sobre esse ministério, a importância dele, só para a gente ver se está conectado com o que a gente tinha na igreja primitiva e a gente fazer alguns cruzamentos de entendimento. O que vocês acham? Você me ajuda na recepção, né, dos membros e na organização da igreja ali, do culto? Organização de cultos. Também. Eu li a lição, não vou falar nada. Mas você pode trazer antes de você ler a lição o que você pensava, entendeu, Miriam? Uma vez o Ednei falou para uma pessoa e eu achei muito interessante, né? Porque ele considerava a diaconia como um cargo muito simples e relevante. E o Ednei chegou para ele e aquilo me chamou muita atenção. Ele falou assim: é a função mais importante da igreja, porque é o cartão de visita. É quando alguém chega na igreja e é recepcionado por alguém que tem que estar muito bem conectado com tudo e tem que estar bem consigo mesmo para poder receber as pessoas. Então eu acho que a diaconia é o cartão de visita da igreja. Foi uma palavra assim que ficou muito forte para mim,
Porque não adianta todo mundo estar bem se a pessoa que está lá na porta, ela não tem essa empatia, esse amor, essa dedicação. Então, acho que para mim, diaconia é cartão de visita mesmo. Antes da lição, embora a lição seja a respeito disso, eu pensei no diácono como aquele que está servindo de alguma maneira. Lembrei lá de Estevão, né, que serviam as viúvas, serviam as mesas, e nos dias de hoje é a pessoa que está ali na frente atendendo a quem chega na igreja, recepcionando, vendo o que a pessoa precisa. Às vezes quem chega não é visita, às vezes quem chega para pedir alguma coisa ali. Então é alguém que tem que estar pronto para receber e resolver ali o problema. Já conseguimos pegar aqui alguns insights para a gente tocar. Bom, vamos lá então. Ótimo, depois a gente vai voltar aqui. Então a gente fala de recepção, organização dos cultos, é isso mesmo. Cartão de visita da igreja, né? Acho que é bem isso mesmo, por isso que geralmente são pessoas idôneas, pessoas corretas que estão ali, né? É um servo realmente que está ali na recepção, como a gente já citou em cima, e que para resolver os problemas ali do momento, problema durante o culto, para que a palavra de Deus seja pregada de forma sem interrupção e do jeito que tem que ser feito, né? Acho que resume bem a nossa lição aqui. Então a classe aqui já tem um bom entendimento, vamos dizer, desse ministério de diaconia, né? Agora então a gente vamos ler o texto base, né, que é Atos 6, 1 a 7. Isso, Atos 6, de 1 a 7. Vamos lá, se alguém quiser ler, senão eu leio aqui. Posso ler? Pode, ficar à vontade, né? Atos 6, de 1 a 7. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Porque isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaríamos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Estes homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continua a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Amém, glória a Deus. Isso aí. Então, a gente pode ver ali, né, que uma síntese, né,
estava crescendo muito o número de convertidos naquele momento, tinha um problema social acontecendo também naquele momento, né, que exigia uma atenção da igreja, e o que mais? E tinha também a perseguição, com esse crescimento rápido também começaram também as perseguições, né, principalmente em cima dos apóstolos, né. E aqui a gente pode ver, né, um fato bem relevante é a postura dos apóstolos, né, em não perder o foco, né. Acho que esse é um ponto bem importante que me marcou aqui nesse estudo, que é a questão dos apóstolos não perder o foco, porque esse seria um bom motivo para eles perderem o foco, né. É uma questão social, uma questão que qualquer um ser humano se quebrantaria, né, e realmente talvez poderia perder o foco de disseminar a palavra de Deus e cuidar dessas pessoas. E se isso acontecesse, teoricamente, essa explosão de convertidos ia diminuir, né? E então, nesse momento, eles, né, tiveram essa sábia decisão de trazer mais gente para ajudá-los, para contribuir com eles. E aí é onde surgiu, né, a diaconia na igreja primitiva. Para resumir, resuma isso, né? Daí a gente vai ver agora, então, alguns detalhes aqui, né? E aí a gente vai batendo um papo, vai conversando. Eu vou fazer uma primeira parte aqui da aula, realmente trazendo os pontos da nossa revista, né? Uma parte mais de leitura. A gente bate um papo ali, e depois a gente segue para a palavra que ilumina a vida e conclusão, como a gente tem feito nas outras aulas. Acho que tem ficado bacana, né? Vamos nessa, então. Então, né, os primeiros capítulos do livro de Atos nos mostram que a igreja crescia, né? Um crescimento integral, não apenas em número de pessoas convertidas, mas também em ações que manifestavam o amor de Deus, como a assistência às viúvas. Além de destacar o crescimento, o livro mostra também os conflitos oriundos disso e como a igreja ia se organizando para revertê-los. A instituição dos diáconos surge como uma resposta às necessidades sociais da comunidade, pois essa é também uma responsabilidade da igreja. A gente já viu isso também nas outras aulas, né, trazendo sim essa parte da responsabilidade social, uma responsabilidade da igreja, né? Acho que é bem marcante esse ponto também aqui. A gente vê esse um ponto comum nas nossas lições dos últimos dias que a gente vem aprendendo. Nessa época, aumentavam também a resistência à mensagem anunciada, né? E logo uma forte perseguição se levantou contra o povo de Deus, começando pelos apóstolos. Além das perseguições, surgiram novos problemas mais internos dentro da comunidade, questões de ordem econômica, e além disso surgiram murmurações, discriminações e exclusões, né? Neste contexto, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, como a gente viu ali no texto, né? A igreja, nesse tempo, era composta por diferentes grupos de pessoas que iam se convertendo à fé cristã. Entre eles estavam os hebreus e os helenitas. Tá? Ambos eram de matriz religiosa judaica, porém os hebreus eram um grupo que tinha maior afinidade com a cultura tradicional da Palestina, e enquanto os helenitas eram oriundos da dispersão judaica e, portanto, tinha maior afinidade com a cultura grega ou helenaica. E só um ponto aqui, que eu pesquisei um pouco sobre os helenitas. A gente percebe aqui que os hebreus eles tinham uma parte mais de raiz cultural, mais tradicional. Os helenitas eles perceberam no meio desse movimento todo que a igreja não era só uma composição local, que a igreja não era só aquele pequeno grupo local ali que teria que ficar somente ali. Eles já perceberam que a igreja ia se ramificar pelo mundo, né? Então eles tiveram uma visão um pouco mais aberta também, e às vezes tinha muitas críticas em cima do povo hebreu
por conta disso. Eles já estavam vislumbrando uma igreja com um crescimento e uma expansão maior do que propriamente os hebreus. Então, esse grupo, eu imagino que muitas vezes desafiava, né, o povo hebreu, a cultura hebraica dentro da igreja, porque já tinha essa visão também que o negócio ia crescer conforme a vontade de Deus, né? E só trazendo uma reflexão aqui, já trazendo uma aplicação prática para os dias de hoje, né? Para a gente ver o quanto é importante a diversidade de pensamento também dentro de qualquer grupo de pessoas, né? E na igreja não é diferente, né? Aqui a gente pode fazer um paralelo de que, se fosse todo mundo tradicional, talvez a gente estaria um pouco mais fechado, né, às coisas novas, e talvez a igreja, ia atrapalhar a expansão da igreja nesse momento, né? Então a gente vive um momento que a gente vê falar tanto em diversidade, né? A gente vê falar em diversidade no trabalho, a gente vê falar de diversidade em vários locais, diversidade de pensamento, estou me referindo aqui, e eu tenho vivido um pouco disso no meu trabalho, sabe? O quanto é importante realmente a gente ter pessoas que pensam diferentes. Dá mais trabalho, sabe? É mais chato às vezes, porque tem que ficar administrando conflito toda hora, e às vezes são conflitos que levam tempo para a gente administrar e tudo mais, mas no final do dia, essas formas de pensar diferente, ela enriquece tanto aquele meio que a gente está vivendo, isso faz crescer, sabe? Isso faz a gente crescer. E eu acredito também que na igreja a gente também tenha, né, disponibilidade de pensamentos diversos, e que, se talvez bem aproveitado, a gente pode fazer isso se potencializar, né? É claro que tudo tem seus limites, né? Também tem uma coisa é pensamento diverso, para a gente pensar em crescimento como um grupo, e outras coisas é pensamento diverso tentando dividir, né, por poder. Então isso aí é uma diversidade que leva para o lado negativo, né? Mas só trago esse ponto aqui, que também é outro ponto que eu tenho percebido durante as nossas lições, o quanto Jesus trabalhava essa questão da diversidade, sabe? Em desafiar aquilo que estava sendo feito de forma tradicional, né? E então a gente começa a ver uma sequência da nossa lição, a gente começa a ver algumas coisas repetidas, né? A gente começa a ver várias repetições, em todas as lições tem as repetições. E nessa lição, quando eu estava preparando ela, eu já vi na minha cabeça, tá, onde que está aqui agora a parte da diversidade, né? E eu li meio rápido a lição e falei, nossa, essa não tem nada, né, de diversidade aqui. E aí depois eu fui, mas quem que é esses dois povos aqui? Fui dar uma lida sobre os dois povos, daí já encontramos diversidade de pensamento aqui também, né? Então, para a gente ver aí que isso tem se repetido, e talvez seja uma mensagem que Jesus queira deixar para nós, né? Rogério, também pensei assim, veja, os hebreus, os judeus, né? Se você imaginar assim, eles são a raça escolhida por Deus, e era o povo de Deus, né? E eles eram fechadinhos assim, quer dizer, casavam entre eles, continuavam sendo o povo escolhido, né? O povo de Deus. Não se pensava, deixa eu chamar outros para serem judeus. Não, continua aqui. Não tem que espalhar, olha, eu quero que todo mundo seja judeu, né? Não precisa. E até hoje, assim, eles não chamam. Quer dizer, se alguém se aproxima, porque, sei lá, se apaixona por alguém, a pessoa não é judia, lá pode ser um prosélito, pode chegar lá tal, mas eles não fazem isso, eles não propagam o judeu, queremos que todo mundo seja judeu. Diferente do evangelho. O evangelho de Cristo é levar a toda criatura. E aí os helenistas, quer dizer, esse povo que tem uma visão diferente, porque ele já dispersou pelo mundo, ele saiu daquele mundinho ali, né? Ele já tem esse pensamento mais de eu quero que todos sejam de Deus. Não é só o povo de Deus, nós vamos ser um grande povo de Deus, né? Aí espalhar o evangelho. E essa, eu acho que é toda a diferença. Não vai ser mais uma coisa fechada, vai ser uma coisa aberta. E passando para os dias de hoje, tem muita igreja que se fecha, né?
tá bom aqui, tá confortável aqui, minha zona de conforto aqui, com os que a gente já tá acostumado aqui. Não, tá bom assim, se alguém chegar, eu não vou pôr pra fora. Mas eu não vou lá fora buscar ninguém, porque tá bom do jeito que tá. Eu não quero ter que lidar com quem vier, se vier com ideia diferente, não. Quem se aproximar é que goste das mesmas coisas que a gente gosta aqui, para não mudar o nosso status quo aqui. Então, o negócio começou lá na igreja primitiva e que a gente vê até hoje. O clubinho, né? Não pode ser clube, você tem que esparramar. O mandamento de Jesus é isso, né? Ide por todo mundo, né? Levar o evangelho a toda criatura. Então, os helenistas estão ajudando muito aí, acho que nessa parte de sai do seu quadrado, da sua zona de conforto e atinge todas as pessoas. Legal. E assim, desse momento de desafio aí do status quo, de uma certa contestação que os helenistas fizeram, que surgiu esse movimento, né, da diaconia. Olha que movimento importante, né? Em cima de uma discussão, em cima de um descontentamento, né? Que eles achavam, né, que as viúvas deles estavam sendo menos favorecidas que as viúvas dos hebreus e tudo mais. E aí acabou surgindo esse movimento aqui, né? Mas dando sequência aqui, então, das coletas, né, recebidas naquele momento pelo povo, a igreja mantinha uma reserva destinada à ajuda e sustento das pessoas necessitadas, né, dentre elas as viúvas. A queixa levantada era que a distribuição desta ajuda às viúvas hebreias estavam sendo mais favorecidas que as viúvas helenistas. Então, aí surgiu o atrito, né? Surgiu essa questão aí que a gente estava comentando. E os apóstolos, eles agiram, né, com muita sabedoria, né? Eles solucionaram o problema da divisão da seguinte forma, né? Agora a gente vai ver alguns pontos que eles fizeram para que isso acontecesse de forma muito sábia e construtiva. Então, os apóstolos envolveram a comunidade na solução. Não porque fosse difícil de ser resolvida, mas por entender que a necessidade de participação dos discípulos e discípulas. Assim, recomendaram que elegesse, né, a gente viu isso no texto, né, no texto base, elegesse um grupo de pessoas aptas para encarar essa demanda, né? Então, eles consagraram, né, um grupo para atuar sob a direção do Espírito Santo, né? Os apóstolos, eles deram algumas qualificações na época para o povo, né? Para selecionar essas pessoas, né? Pessoas de boa reputação, né? Igual a Renata trouxe ali para a gente, que é o cartão de visita da igreja. E alguém de má reputação ficar na recepção da igreja e contribuindo com os afazeres da igreja, não pega muito bem, né? Cheios do Espírito Santo, ou seja, pessoas que realmente têm um compromisso com Deus, que vai fazer bem feito, né? E que tenha sabedoria, porque realmente, desde a igreja primitiva, que era lidar com essas partes sociais, divisão de recurso e tudo mais, até hoje, ela, sei lá, chegar em uma pessoa alcoolizada, um drogado ou alguém para fazer alguma coisa ali na frente, exige também sabedoria, porque não dá para sair resolvendo na base do braço, nem na base do xingo, não é essa a recepção que Jesus gostaria para uma pessoa que está ali na porta. Então, hoje ainda exige, né, bastante sabedoria, ser cheio do Espírito Santo e ter boa reputação, como no passado. Dando sequência aqui no nosso material, ainda que tradicionalmente se lhes haja dado o nome de diáconos, se fala em eleição dos 7 diáconos. Né? O texto nunca chamou de diácono. Né? Na Bíblia a gente não vê a questão do diácono. Então, mas o que sucede, considerando que em grego, serviço, diaconia, alguém começou a chamar essas pessoas de diácono. E aqui a gente pode fazer a revista não traz, mas a gente já pode fazer uma ligação aqui, que quem avançou esse movimento foram os helenistas, né? Porque pegou o costume do grego, né? Tem até a nomenclatura. Então você pode ver aí que
os helenistas desafiaram, houve essa solução, e eu entendo aqui, daí por dedução, que eles também ajudaram a disseminar, né, esse ministério dentro da igreja também. Vamos lá, na sequência. Mas o certo é que os apóstolos falaram em duas diaconias, né, as mesas, né, a qual os 7 ocupavam, e a diaconia da palavra, né, que seguiria sendo responsável pelos apóstolos. Então aqui eu também acabei estudando, vendo alguns materiais, alguns estudos sobre esse texto base, e a gente vê aqui que a diaconia, né, o servir, ele não é só também do trabalho ali, vamos dizer, braçal, organizacional, a parte ali que a gente mais é visível aos nossos olhos hoje ali, na igreja de hoje também. Mas também a questão da palavra, né? Então, Jesus foi um grande diácono, né? Jesus trouxe para nós aí, nos serviu com a palavra de Deus, né? Nos serviu com os ensinamentos do Pai. Então, a gente hoje é fruto de um trabalho de diaconia, né? De serviço de Jesus, né? Então, hoje, quando a gente fala, sei lá, a igreja tem ali um pregador, ele também está servindo, ele também está fazendo um serviço. Então, aqui a gente faz uma correlação, né? Nossa lição ela traz uma correlação de que existe também esse trabalho, né? Todos somos servidores, todos somos diáconos, né? Cada um com o seu ministério, cada um com o seu afazer, né? O exercício da diaconia é algo mais amplo do que comumente se estabelece nas igrejas. Todo serviço prestado no reino é diaconal. Nesse sentido, precisa da capacitação do Espírito Santo e deve ser exercido por pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e com sabedoria, né? Isso aponta para a seriedade que devem ser tratados, né? Então, a gente vê assim que todo serviço prestado, vou voltar aqui uma parte do texto, todo serviço prestado no reino é diaconal, né? Então, assim, isso aqui para mim também foi um grande aprendizado aqui, tá? Beleza, gente? Rogério, só fazer um parêntese. Por exemplo, trabalho com crianças na igreja, às vezes você vê assim, aquela pessoa ali gosta de criança, né? Vai lá ficar com as crianças na salinha. Não adianta gostar das crianças, você tem que ser uma pessoa que esteja cheia do Espírito Santo e dê sabedoria para trabalhar com as crianças, né? Você tem uma voz bonita, vai cantar no Ministério de Louvor. Não, você tem que ser cheio de Espírito Santo e sabedoria, porque só gostar de criança não é suficiente para ter um ministério com criança. Só ter uma voz bonita não é suficiente para cantar na igreja. Só saber tocar um instrumento não quer dizer que você vai estar ministrando louvor de verdade, né? Que vai ser ministração, pode ser só uma tocação de instrumento, né? E isso em tudo que tem na igreja, né? Mas só esse parênteses aí, claro, puxando a brasa para a sardinha das crianças, né? Não, mas só fazendo um paralelo com essa questão das crianças, né? Eu estava conversando com a Ju sobre isso esses dias, e acho que a questão das salinhas das crianças, por exemplo, né? A gente percebe em alguns locais que a salinha das crianças, ela é uma salinha para as crianças ficarem brincando, para os pais assistirem o culto, né? Então, é diferente do ministério infantil, realmente, que a gente realmente levar a palavra de Deus da forma e entendimento das crianças, né? Então, certamente uma salinha onde as crianças são só cuidadas para os pais assistirem o culto, ela não exige tanta sabedoria, tanto a questão de ser cheia do Espírito Santo e tudo mais. Aí qualquer pessoa pode assumir esse papel, né? Só gostar de criança, daí já basta, né? Agora, para exercer realmente o ministério infantil, né, de levar uma
forma de comunicação para as crianças ao ponto de a gente evangelizar elas, aí sim, aí tem que ter todas as características ali para gente, para ser atingido. E aí a gente pode aplicar isso em todos os outros ministérios, né? Se a gente pegar ali, vamos pegar para fazer até um paralelo com a própria diaconia contemporânea agora. Ele pode ser uma pessoa assim que tem uma pessoa educada, que recepciona bem, tá tudo beleza, sabe? Ele vai tocar, ele vai fazer, ele vai receber bem as pessoas, ele pode ter uma boa organização, ele pode organizar bem o templo, né? Pode fazer tudo isso, mas se for realmente para fazer esse trabalho ali e ainda atingir pessoas, né? Evangelizando, aí ele vai ser aquela pessoa diferenciada, que vai falar uma palavra diferente para uma pessoa que está precisando e instruído pelo Espírito Santo. Ele vai fazer uma recepção diferente para uma pessoa que está procurando uma igreja, de repente, instruído pelo Espírito Santo, com muita sabedoria, né? Ele não vai chegar ali e vai, de repente, tem lá, supondo um católico, chegou lá na frente para perguntar como é que é a igreja. O cara não vai chegar e falar, não, aqui é um lugar aqui que não tem santo, não tem nada, tem que ter sabedoria um pouco também, né? Então, todos os ministérios dá para a gente usar o conhecimento humano, as habilidades humanas para exercê-lo. Só que vai ser uma tarefa, né? Não vai ser uma evangelização, não vai ser algo que vai atingir o coração das pessoas igual Jesus quer. E então, para ser diácono, daí a gente tem que ter, né? Tem que ter essas características aí que a gente está falando. Rogério, só para contar uma historinha, você falou de católico, né? Chegar na igreja. Lá na igreja de Ribeirão Bonito, um senhorzinho que já é falecido, agora seu Elias, entrou um católico na igreja, que a turma tinha muita curiosidade de saber como que era a igreja evangélica, né? Entrou assim, olhou, e estava lá o seu Elias, falou, não tem santo nessa igreja? Ele respondeu assim, tem vários santos aqui, porque todos nós somos santos perante Deus. Nós não temos estátuas de santos, né? Mas existem pessoas santas aqui, que são pessoas que foram santificadas por Deus, né? Então foi um jeito sábio dele começar um diálogo, né? Interessante. Isso, ó, sei lá quantos anos atrás, não sei nem se eu era nascida quando isso aconteceu. Pois é isso aí, tem que ter sabedoria, né? Então é isso, pessoal. Desse contexto eu esqueci alguma coisa que vocês querem complementar, alguma coisa que vocês já estudaram e viram sobre diaconia, que talvez eu tenha esquecido de mencionar? Caso não, eu sigo aqui. Sobre diaconia não, mas a gente tem que lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Que são os helenistas, né? Quer dizer, era uma linguagem, e daí já dá uma ideia também de uma visão diferenciada. Quer dizer, tem outras línguas junto, passaram, se a gente vê lá para o copta, né, para o aramaico, alguma coisa, mas basicamente se fala, o Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego, você vê que era para atingir realmente essa parte aí também do povo da época, né? Aí. Mas beleza. Bom, então vamos agora então para a palavra que ilumina a vida, né? A parte da nossa lição que a gente realmente entende, né? Alguns legados, alguns pontos importantes que essas pessoas deixaram para nós e que a gente tenta fazer isso de aplicação prática hoje pro nosso dia a dia, né? Então, a gente precisa atentar, né? Aqui indo para o material daí, precisamos atentar para que os problemas paralelos que certamente surgem na caminhada não ofusquem o foco principal da missão que Deus nos confiou. Nesse sentido, vale a pena rever nossos conceitos de diaconia e a instituição dos primeiros diáconos nos traz importantes lições, né? Então vamos lá. Quais são essas lições? Quando as dificuldades chegam na comunidade de fé, precisamos nos unir, né? Não nos separar, cada um ter a sua opinião e separar, né? Não vai resolver nada. Então foi o que aconteceu lá naquele momento, né? Então a gente vê aqui uma diferença de pensamentos dos helenitas e dos hebreus,
mas eles tomaram essa decisão junto de escolher as pessoas, né? Não teve separação aqui, né? Então houve uma queixa e as pessoas, sem sair da comunidade, buscaram a liderança para encontrar a solução. Os líderes não foram em busca de saber quem estava certo ou errado, nem culparam ninguém. Antes, agiram para solucionar o problema. Assim precisamos fazer quando surgem os conflitos também hoje aqui na nossa comunidade. Um bom exemplo, né, para a gente seguir, né? Com unidade e em oração, devemos aproveitar as dificuldades como oportunidades para desenvolver novas áreas de ação e formas de nos relacionarmos. Lembrando que tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus, né? Deus escolhe seu povo para o ministério e para o serviço cristão. Ele chama as pessoas diferentes para diferentes funções, cada qual exercendo o dom que recebeu com a autoridade conferida por Deus e reconhecida pela igreja, né? Na igreja, nenhum ministério é superior ao outro. Todos têm seu papel de expansão e proclamação do reino de Deus na terra. O crescimento, portanto, é fruto natural da intencionalidade de servir a Deus com o nosso melhor, com as nossas forças e com toda a nossa alegria. Eu acho que aqui Miriam, talvez a revista traz um pouco daquilo que você disse, né? Que o crescimento, né? Assim, a gente dá o nosso melhor. Se a pessoa está no louvor lá tocando, ela tem que dar o melhor dela lá para fazer muito bem feito, né? Primeiro para agradar a Deus, segundo para as pessoas que estarem ali perceberem que você está fazendo algo do seu melhor para Deus, né? Para não perceber que você está ali só fazendo uma tarefa, né? Então, eu acho que isso também a gente aplica aqui, né? E a questão do resultado, né? O fruto, né? Essa questão da gente colher frutos é um negócio muito... Deus sabe trabalhar bem isso aí, para a gente também não se perder no ego, para a gente não se perder nas coisas que levam a gente no chão, né? Eu tenho um testemunho para dar para vocês. Essa semana aconteceu um negócio muito legal. Foi a primeira vez assim que eu talvez eu tenha colhido um fruto rápido e que eu tenha visto o fruto, né? Até então, eu sei que eu examinei bastante coisa, mas não tinha visto nada sendo colhido ainda. Eu estava fazendo uma conversa com um rapaz que trabalha comigo essa semana e esse rapaz tem me dado um pouco de trabalho, sabe? Assim, ele pensa bastante diferente de mim, assim, né? E então, às vezes eu conduzo as coisas para um lado, ele vem para o outro lado, e me dá dor de cabeça. Tem dia que eu fico nervoso aqui por causa das atitudes dele. Mas, como Deus tem tocado meu coração nessa questão da diversidade de pensamento, e isso muito puxado pelas aulas da escola dominical, eu falei, não, mas eu tenho que entender por quê. Se está fazendo alguma coisa e está dando certo, talvez eu também tenho que baixar minha guarda e reconhecer, às vezes, que a opinião dele dá certo. Mas assim, é ruim trabalhar, sabe? Não é gostoso. O mais legal seria, vou tirar esse cara do caminho, vou seguir do meu jeitão aqui e vamos tocar. Mas não foi a atitude que eu tomei. E aí, essa semana a gente teve uma conversa. Eu sabia que ia ser eu imaginei, né, na verdade, que ia ser uma conversa bem difícil com ele, que eu ia ter que falar umas verdades para ele, sabe? E certamente, talvez ele ia falar algumas verdades para mim, e a gente talvez ia ser uma conversa meio chata, né? Mas a gente foi conversando, com muito respeito um com o outro, a gente foi se conversando, e a conversa foi para um caminho muito legal, sabe? Assim, eu sempre puxando para o lado, reconhecendo as coisas legais que ele fazia, e ele também sempre olhando para o lado positivo, reconhecendo as coisas legais que eu fazia. Por fim, foi uma conversa muito boa, sabe? Assim, então a gente se respeitou e um entendeu o benefício do outro, e a gente não tocou muito ali nas dores, né? E daí, no final da conversa, eu acabei falando tudo que eu precisava falar com ele, de uma forma muito educada, com muito jeito, né? E ele acabou não me falando muita coisa, mas, ok, foi uma conversa boa. Mas o que me surpreendeu foi no final, sabe? O que me surpreendeu foi no final.
Ele falou, acabou nossa conversa profissional aqui, agora eu queria queria trocar uma ideia com você pessoal. Eu falei, tá, legal. Ele falou, cara, é assim, ó, eu tenho te admirado, porque você toca um negócio aqui de um jeito muito diferente do que os outros tocam. Uma preocupação com pessoas que eu acho até exagerado tem hora, sabe? Mas me chama atenção isso. Por que você se preocupa tanto com as pessoas desse jeito, né? E eu percebo também pelas tuas postagens, pela forma de você falar, e quando você chegou aqui, que nos conheceu, você falou que leva uma vida com Deus de forma séria, né? E eu queria entender um pouco mais sobre isso, sabe? Como é que eu faço aí para me entender um pouco mais sobre isso? Eu conversei com a minha esposa há umas 2 semanas atrás, a gente está querendo entender um pouco mais desse mundo evangélico. Ao mesmo tempo, eu vejo você muito feliz com a tua família. A gente está num quebra-pau aqui em casa, eu queria um pouquinho dessa felicidade também. E como que eu faço? E ficamos 1h30 daí conversando sobre como que é quando chega numa igreja, esse processo mais de chegada, qual igreja escolher, o que considerar. Então foi muito satisfatório para mim, assim, pelo exemplo, uma pessoa vinha me perguntar sobre como é que faz, sabe? Então, para mim, foi a primeira vez que alguém fez isso comigo, assim, é uma experiência nova para mim isso, sabe? E para mim foi muito gratificante. Até falei para ele depois, cara, você não tem noção do presente que você está me dando me fazendo essa pergunta, porque eu fico feliz por estar cumprindo o meu papel aqui de mostrar que a vida com Deus é uma vida boa, a vida com Deus é uma vida que a gente colhe bons frutos, né? E você está me perguntando isso aqui, ainda mais vindo de você, que a gente às vezes tem uns choquezinhos, né? Eu imaginava que seria difícil da gente de vir assim, de uma pessoa que contesta um pouco as atitudes, né? Então, para mim foi uma alegria gigantesca, assim. Fiquei muito feliz, muito recompensado, assim, aquela sensação de recompensa mesmo por estar expondo, né, a forma cristã que a gente vive e as pessoas conseguirem enxergar isso, né? Isso me deu um revigor, assim. Isso me deu uma vontade até de fazer mais, sabe? De deixar mais explícito essas coisas assim na vida da gente e para ver. Eu nunca precisei, nesse caso eu não precisei fazer propaganda, não precisei falar nada, sabe? Foi realmente em cima dos atos, né? Então, só compartilhando com os irmãos aí que foi um negócio bem, bem bacana, assim. E eu conecto com essa parte aqui do colher o fruto, sabe? O fruto, às vezes a gente vai ver a colheita, às vezes a gente não está preparado para ver a colheita, né? E às vezes a gente não vai ver, né? Às vezes a gente conhece pessoas aí que se foram daqui e não viram os frutos que plantaram ser colhidos, e depois a gente está vendo, né? Então, para fazer um paralelo aqui também dessa questão aí de colheitas dos frutos, né? Aí, já indo finalmente aqui da nossa lição rendeu hoje, ela estava mais compacta, né? Então tem os últimos 2 pontos aqui e depois a conclusão. Então, outra atitude que essas pessoas tomaram também para resolver aquele problema lá? O ministério cristão só é completo quando integramos todas as dimensões da vida humana. Não basta apenas proclamarmos a salvação e nos esquecermos do cuidado com as pessoas, com as necessidades, sejam materiais, emocionais ou outras, né? Enquanto a igreja pratica a comunhão e a solidariedade, ela se fortalece e cresce, né? Então, assim, outro ponto, né, que a gente sempre tem visto nas nossas lições é essa parte da responsabilidade social que a igreja tem, né? E aqui, né, esse ponto aqui nos faz refletir, né, que ela se fortalece e cresce muito quando ela trabalha, né, com práticas de comunhão e solidariedade com a comunidade local, né? Então isso estava acontecendo também naquele momento da igreja, né? Ela tinha uma responsabilidade social e a responsabilidade social que ela estava exercendo com aquele povo, mas a palavra de Deus sendo pregada e explanada de forma correta, a gente estava vendo uma igreja crescer. O outro ponto aqui também que eles levaram em conta é o seguinte: o ministério cristão não pode ser exercido de qualquer maneira, né? A pessoa escolhida para servir, as pessoas escolhidas para servir as mesas precisam preencher
além das habilidades naturais, requisitos relacionados à identidade cristã, idoneidade, unção, sabedoria. Volta de novo aqui aos pontos que a gente viu que as pessoas precisam ter para exercer. Então, fazendo um paralelo com aquilo que a gente já comentou, né? Então tem a questão dos talentos naturais e tem as questões dos requisitos, né, cristãos que a gente precisa ter para exercer. Minha forma de pensar aqui, eu acho que os talentos naturais, muitas vezes, eles talvez nem precisam ser muito aguçados. Eu acho que a unção e a idoneidade, a unção que Deus dá, que o Espírito Santo dá para nós, muitas vezes faz a gente fazer coisas que a gente nem tem muita habilidade para fazer, sabe? Então, é claro que a gente certamente precisa aproveitar, né, as habilidades naturais que a gente tem para exercer o ministério. É muito mais prazeroso, é muito mais também fácil, né, acaba facilitando. Mas aqui, eu, por exemplo, também trazendo um exemplo meu aqui prático, quando eu fui fazer o CDV, né? CDV, né? Quando eu fui fazer o CDV, eu teria, na verdade, teria que fazer o CDV de novo, porque eu fiz o CDV lá no começo da minha caminhada com Deus, e eu estava querendo que o resultado do CDV desse o que eu queria que desse, entendeu? Então eu pegava aqueles testes lá, eu ficava, mas isso aqui não pode. Aí quando deu o pastoreio ali, eu falei, não, tá errado, isso aqui, onde já se viu um negócio desse? Pastorear o quê? Sabe? E aí voltei e fiz de novo, deu outra coisa. Eu falei, agora o meu é esse aqui, ó, não estava errado aquele outro lá. Então a gente às vezes quer pegar o dom, as habilidades que a gente tem e quer colocar força nas coisas de Deus, né? E aí as coisas não vão funcionar desse jeito. É muito mais fácil a gente se abrir e deixar Deus usar do que propriamente ficar forçando a barra com Deus, né? Brigar com Deus nesse ponto assim, acho que não é uma boa ideia, né? É isso aí. Então, para concluir, precisamos atentar às demandas, né, que o crescimento da igreja traz. Certamente, nem todos os problemas poderão ser evitados, contudo, é preciso discernir que a murmuração paralisa a missão e provoca mais contendas, ressentimentos e divisões na igreja, né? Diante dos problemas que surgem, precisamos nos lembrar que o diácono, o diálogo e a oração são os melhores caminhos. E para que a igreja cresça de forma saudável, precisamos nos dispor a servir com alegria e singeleza de coração, usando os dons que Deus nos dá a favor do reino e da comunidade de fé. Acho que era isso. É isso mesmo. Então aqui, né, só para a gente fazer um comentário aqui em cima da conclusão, uma coisa também que chama bastante atenção também, a gente tem uma percepção da questão da alegria, né, de servir com alegria, né? E eu acho que isso faz toda a diferença também, porque a gente está falando hoje de diaconia aqui, né? Então vamos nos apegar a esse ministério, para esse exemplo. É bem diferente quando você chega ali na recepção da igreja, ou quando o diácono está trazendo um lencinho, ou está trazendo uma água, ou está fazendo alguma coisa ali para que evite, né, que o povo da igreja tire a atenção do que o pastor está dizendo, do que o pastor está pregando. Uma coisa é a gente ver a pessoa fazendo isso com alegria, outra coisa é a gente ver a pessoa fazendo isso de cara fechada, né? É completamente diferente uma coisa, um tipo de recepção com a outra, né? Então, aqui traz também, acho que já é a segunda vez aqui, ou terceira vez na lição, que traz essa questão de servir com alegria, né? De servir com amor. Aqui ele fala em singeleza do coração, né? Então, é importante também a gente trazer isso também para os nossos ministérios como um todo, né? E principalmente aí para a questão da diaconia. E uma coisa que eu vejo aqui, se a gente for fazer uma comparação, eu não entendo muito bem do ministério de diaconia, talvez eu esteja falando bobeira aqui, o pastor pode até me ajudar.
Mas uma comparação que eu via do diácono da igreja primitiva era a responsabilidade dele também em cima das coisas da sociedade, né? Da questão do que a comunidade estava vivendo em termos de sociedade. Você pega aqui essa questão mais social da coisa, né? E então, é claro que a base era fazer algum trabalho para que não tirasse a atenção dos apóstolos, que eles continuassem pregando a palavra de Deus, que foi realmente o que foi incumbido a eles. Então, eu entendo que isso pode ser esse trabalho que a gente vê hoje dentro da igreja, ali, que realmente é isso que está sendo feito, e também a questão da parte da sociedade também, né? Tipo, ao ponto, se alguma coisa está tirando o foco ali do nosso pastor, por exemplo, dos pastores das igrejas, ao ponto de que está tendo que pôr a mão e está perdendo tempo em oração, em contato com Deus, se preparando para disseminar a palavra, nesse ponto também a diaconia entra, sabe? Eu não sei se hoje é feito assim nas igrejas ou não, sabe? Isso realmente eu não tenho conhecimento disso, mas eu entendo que que isso que nós estamos estudando aqui da igreja primitiva, a diaconia, ela se expandia um pouco mais do que o trabalho que a gente vê hoje, né? Então, acho que talvez isso, se eu não tiver errado, pastor, se eu tiver errado, você me corrige, por favor. Não tenho conhecimento mesmo da causa para aprofundar nisso, mas eu entendo que talvez tenha até uma oportunidade, né, da gente realmente aprender com isso aqui e tentar fazer com que a gente expanda um pouco mais o ministério.